Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para gravar um vídeo. Hoje a gente vai falar de alguns livros que aparecem na novela Quem Ama Cuida, né? Que segundo comentários que a gente viu por aqui, né, são algumas dicas que o autor tá dando, né, para revelar quem foi o assassino, né, de um dos protagonistas. Ou também as dicas das personalidades de cada personagem, né? Então, ó, quem ama cuida, conheça os livros que já apareceram em cenas decisivas da novela. As obras literárias ajudam a contar a história da trama de Valcir Carrasco e Cláudia Souto. Aí tem a Odisseia de Homero, que aí ele já abre o artigo assim, né? Então, ó, em Quem Ama Cuida, os livros faziam parte da rotina diária do milionário Arthur Brandão, interpretado por Antônio Fagundes. Se o passatempo parecia ser uma das atividades de lazer favoritas do ricaço, os títulos presentes em sua biblioteca parecem funcionar como subtextos da novela das nove. Aí, ó, títulos como O Idiota e Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, Odisseia de Homero, entre outros clássicos da literatura, já deram as caras em capítulos importantes do folhetim. Aí aqui ele mostra, né, Odisseia de Homero. Então, ó, na web, alguns internautas já brincaram de juntar as histórias dos livros às da novela, criando teorias e argumentando o mistério em torno das perguntas a serem respondidas pelo roteiro. Os livros na passagem de tempo de Quem Ama Cuida. E o tempo, o retorno do herói, Odisseia, os passos, abandono dos valores morais do Nietzsche, a recuperação, o triunfo após a cadeia, o idiota, de Dostoiévski. Aí depois aqui, ó, no começo essa louquinha aqui tava testando o parapeito da sacada. Aí veio a cena dela com o Arthur, aí ela me vem lendo Os Irmãos Karamazov. Estou de olho em você. Então, todo mundo acha que pode ser que ela seja uma suspeita, porque quem leu Os Irmãos Karamazov sabe que fala da história de um homem que ele é morto, né? E de início a suspeita cai sobre os irmãos dele. E no final descobre que nenhum dos irmãos, né, que brigavam pela herança do personagem principal era o culpado, mas sim o mordomo da casa. Então, assim, pode ser que foi o mordomo? Pode, né, que vai saber. Se tinha uma paixão secreta pelo personagem, a gente não sabia. A gente via que era uma pessoa que gostava muito dele, que cuidava muito dele. Mas segundo a referência, pode ser que seja um personagem que ninguém imagina. E aí vem essas questões que falou, né, dos livros estarem apontando por alguma coisa. Ou é o comportamento da pessoa, porque você vê que a personagem que a Tata Werneck está fazendo é uma pessoa muito caricata, né? Então você vê que é drama, é comédia, né? Ela vai contra os valores que a família dela demonstram para ser, né? Então você vê que, né, um jogo de personalidade que os autores estão brigando toda hora, né? Então, se ela for a vilã de alguma forma no final, né, na novela, a revelação do mistério vai ser algo bem surpreendente para todo mundo. Aí vamos ver a questão da vingança, como que vai acontecer, né? Aí, o Ademir como livro Crime e Castigo do Dostoiévski, assim como a Brigitte também apareceu lendo Os Irmãos Karamazov, do mesmo autor. Me leva a pensar que Pilar orquestrou o crime com a família e o advogado, que será essencial para atrapalhar a vida de Adriana. Não é um ato. E aí fala que é o que a gente falou, né? Antes, quando ele estava vivo, o advogado fazia de tudo para poder, né, suprir os interesses dele próprio em ajudar o suposto amigo. Mas é quando viu que o amigo morreu, o que ele quis fazer para prejudicar a suposta herdeira, se uniu com uma família interesseira, né? E aí, como um criminoso sabe dos crimes do outro, né? Tem o rabo preso com o outro, né, eles foram se aliando. E aí fica, né, nessas indiretas falando, né, da questão que eu falei.
Aí, pensando nisso, G-Show foi atrás da sinopse de alguns dos livros já citados nos capítulos dos folhetins de Valcir Carrasco e Cláudia Souto. Aí, a Odisseia de Homero. Narra a trajetória de Odisseu, que após a Guerra de Troia enfrenta 10 anos de obstáculos e sofrimentos para voltar à sua terra, recuperar seu trono e reunir-se com sua família. Quem foi presa nisso aí, quem estava lendo Odisseia? A Adriana, né, que é a personagem da Letícia Colin. Por quê? Porque ela foi presa a 12 anos de prisão, mas por ela ser uma pessoa boa, simples, de valores, ela teve sua pena reduzida, né, por cada dia trabalhado, que ela foi, como a moça falou, né, para cada dia, 3 dias trabalhados na prisão, né, como ela era fisioterapeuta, ela foi exercer essa função lá na pequena enfermaria que tinha lá do hospital, né, dentro da cadeia. E com a questão, né, de ter que fazer pesquisas e tal, ela foi indo na biblioteca, frequentou a biblioteca, né, a sala de informática também, né, foi criando todo um repertório da vida dela, como ela falou ontem no capítulo de ontem pro irmão dela, né, que ela aproveitou desses macetes, né, dessa facilidade que ela tinha, né, e não usou o computador, né, o conhecimento básico dela de informática só para o trabalho dela. Ela fez várias pesquisas de cada uma das pessoas que ela quer fazer a vingança dela, né, sobre tudo que eles fizeram ao longo dos 6 anos que ela ficou presa naquela prisão. E ela é solta, né, por questão de bom comportamento, para responder em liberdade até o dia do julgamento dela, né. O Idiota de Tolstói. A história acompanha um homem ingênuo e generoso que, ao confrontar um mundo marcado pelo egoísmo e pela falsidade, torna-se vítima das intrigas e das tragédias que o cercam. Quem estava lendo isso, que descobriu, né, depois já de muito tempo, que a família era sanguessuga, era falsa, egoísta, né, e causava vários problemas por causa de poder, de dinheiro, de fama, de status, né. Então, nosso protagonista aqui também, né, o Arthur Brandão, interpretado pelo Antônio Fagundes, né, estava lendo esse livro aí também. Então, você vê que se conecta, né, com a personalidade, com o momento que o personagem estava passando naquele momento, né. Sangue Frio, do Truman Capote, né. Então, baseado em fatos reais, o livro relata o brutal assassinato de uma família no interior dos Estados Unidos e acompanha a investigação do crime, explorando a mente dos assassinos e a consequência da violência. Então, quem leu? Arthur Brandão novamente. Né? Então, toda essa questão da família, né? Então, a tramóia de tudo, né? Então, assim, a única pessoa, né, igual falou, todo mundo que estava na festa de casamento é suspeito. Por quê? Porque acabou a luz no momento depois da cerimônia, e as câmeras de segurança também, né, não funcionaram aquele dia. Ou seja, se alguém entrou no prédio, se alguém saiu, ninguém viu. Né? Aí o que a gente sabe então é que o personagem do Tony Ramos, como não gostava do Arthur Brandão, ele não foi no casamento. E o irmão dele também, né, que é interpretado pelo Alexandre Borges, também aparentemente não apareceu, né? Depois a esposa dele que descobre, né, com uma multa de carro no mesmo dia do casamento. Então, como que ele fala que ele não saiu com o carro, que ele permaneceu em casa, né? E ele estava fazendo a barba, né? Então, quem às vezes vai ficar em casa não quer se arrumar, né, direito. Então, várias questões, várias suspeitas, né, que aconteceu. Aí também tem que falar a questão da porta do quarto ter batido, do castiçal ter caído no chão, né, que foi a arma do crime, né, que bateram nele e depois jogaram o corpo na sacada, né. A questão da chaleira, que eu mesmo estou tentando investigar essa questão, se tem alguma conexão, né. A chaleira na cozinha, alguma ligação no termo da palavra, como o castiçal de vela, com a sacada, se vai formar algum nome, ou, né, alguma coisa assim. Aí os irmãos Karamazov, né, do Dostoiévski, a obra acompanha os conflitos entre os irmãos Karamazov após o assassinato de seu pai, explorando temas como fé, moralidade, liberdade, culpa e a natureza humana. E quem leu Brigitte, que é aquilo que eu falei, né, o pai morre e a culpa vão para os irmãos, só que aí no final descobrem que quem matou foi
Foi o empregado lá, né? Que eu falei. Aí os pensadores do Nietzsche, né, então a obra investiga as relações humanas e mostra como por trás das aparências pode existir interesses escondidos. Então, quem leu, Arthur Brandão. Que foi o que ele achou, né? De princípio a menina veio cuidar dele e por ela pedir, né, um salário adiantado já, devido à necessidade que ela estava passando, e depois ele só descobriu pela empregada, né, que a família tinha perdido tudo na enchente que havia dado, né, e ela tinha ficado viúva, né, e tudo aí que ele foi ver realmente, né, todas as coisas, né, e tinha o sobrinho dele, o afilhado dele também, que é advogado, que gostava de ajudar as pessoas também, né, e ele deve ter comentado alguma coisa, né, que estava ajudando uma família de uma enchente a se reerguer na vida, né. Aí, Crime e Castigo do Dostoiévski, um jovem comete assassinato acreditando que isso pode ser justificado, mas acaba sendo consumido pela culpa. Ao longo da trama, ele enfrenta um intenso conflito psicológico entre a razão, a moral e o arrependimento. Aí quem tá lendo, adora, né, que é a personagem da Mariana Ximenes. Então eu espero que vocês tenham gostado. Curtir, comenta, compartilha, aciona o sininho, inscreva-se no canal, participe de tudo aqui e acompanhe a novela também para vocês poderem estar vendo vários outros livros que aparecem na novela e tudo, né? E tenta ligar pistas também, encontrar algum contexto entre eles também, tá bom? Espero que tenham gostado de tudo mais uma vez. Curtir, comenta, compartilha, aciona o sininho, inscreva-se no canal, participe de tudo aqui e até a próxima. Tchau, tchau e se cuidem!